Olá, meus amores do quinto ano! Vamos lá para mais um conteúdo. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre os nossos dentes. Isso mesmo, os nossos dentes. Vejam só. Os dentes, ele também tem uma grande importância no sistema digestório, ou seja, na digestão. Por quê? Porque são os dentes que são responsáveis por amassar, triturar, perfurar, cortar os alimentos, certo? Lembrando que os nossos dentes, a nossa primeira dentição, são chamados de dentição ou dentes de leite. Eles começam a aparecer a partir dos 6 meses. Em seguida, ao todo, essa primeira arcada dentária possui 20 dentes. Logo depois, aparecem a permanente. Então, essa é a segunda arcada, possui 32 dentes distribuídos. Então, reforçando. Os dentes, ele tem uma grande importância na digestão. Por quê? Porque eles perfuram, trituram, cortam e amassam os alimentos. Nossa primeira dentição é chamada de dentição de leite. Começam a aparecer nossos primeiros dentes a partir dos 6 meses e toda essa primeira arcada possui 20 dentinhos. Isso. Após essa primeira dentição, aparecem os dentes permanentes, que são ao todos 32. Como que eles são distribuídos? Eles são distribuídos como caninos, 4 caninos, que são os dentes pontiagudos que têm a função de perfurar e rasgar os alimentos. Eu tenho 8 incisivos, são os dentes da frente que prendem e cortam os alimentos. Depois, eu tenho 8 premolares, são os que ficam depois dos caninos. 2 de cada lado, acima, em cima e também embaixo. Amassam e trituram os alimentos, deixando-os pastosos. Tenho 12 molares, tem a mesma função dos premolares. Como vocês estão vendo aqui, como eles estão divididos, tá certo? Agora observem aí a parte de um dente. Primeiro eu tenho a coroa, em seguida eu tenho a raiz, depois eu tenho o esmalte, a dentina, a polpa, osso periodonto e o canal radicular. Então, essas são as partes de um dente. Primeiro, por que devemos cuidar dos nossos dentes? Por quê? Vocês sabem por quê? Bem, ao nos alimentamos, podemos levar à boca, além dos alimentos, vários tipos de bactérias que se alojam nos dentes em busca de restos de alimentos. Então, essas bactérias, elas liberam substâncias ácidas que acabam corroendo nossos dentes, provocando várias doenças. Primeiro, placa bacteriana, mau hálito e cárie. Então, como podemos evitar tais doenças? Primeiro, escove os dentes após as refeições e antes de dormir. Toda vez que você se alimentar, escove os dentes, tá certo? Troque sua escova a cada 3 meses. E não se esqueça de deixá-la secar completamente entre um uso e outro. Passar também o fio dental, né, gente? Para retirar o resto dos alimentos que a escova não consegue tirar. E outra coisa também é ir regularmente ao dentista, mesmo que você não tenha cárie, tá certo? Agora você vai realizar a atividade deste conteúdo. Depois que você realizar a atividade deste conteúdo, não deixe de assistir o término do vídeo, pois temos novo conteúdo para você fazer, tá certo? Então, realizem aí que a tia já volta. Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso sistema respiratório. O nosso sistema respiratório é o sistema responsável pela troca de gases com o ambiente, tá certo? Então, vamos lá saber como funciona o sistema respiratório.
Veja só, nosso corpo precisa de oxigênio para permanecer vivo, então esse gás faz parte do ar que respiramos. E sem ele, as células do corpo morrem. Então, as células nervosas do cérebro, por exemplo, não aguentam mais de 3 minutos sem oxigênio. O sistema respiratório humano é formado pelos seguintes órgãos, em sequência, tá? Primeiro, eu tenho as cavidades nasais, ok? Depois, eu tenho a faringe, depois, eu tenho a laringe, a traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmonares e pulmões. Então, é nos pulmões e posteriormente nos tecidos do corpo que ocorrem as trocas gasosas. A respiração ela é muito importante no processo de nutrição do nosso organismo. É por meio dela que o oxigênio, gás necessário à vida, é absorvido pelo organismo, enquanto o gás carbônico, que é tóxico, é expelido. Na respiração ocorrem dois movimentos, que é a inspiração e a expiração. Então, lembrando que expiração é quando a gente coloca o ar para fora. E inspiração é quando a gente coloca o ar para dentro, ou seja, o gás oxigênio entra quando a gente inspira e o gás carbônico ele sai quando a gente expira, tá certo? Então, o ar entra e sai do nosso corpo pelas vias respiratórias, que compõem os seguintes órgãos e estrutura. Primeiro, eu tenho as cavidades nasais, paralelas, que começam nas narinas e vão até a faringe, como vocês estão vendo no desenho ao lado. Da faringe faz a comunicação entre as cavidades nasais e a laringe. A laringe, tubo exclusivo do sistema respiratório que liga a faringe e a traqueia e impede que, durante a alimentação, os alimentos entrem do sistema respiratório. Depois, eu tenho a traqueia, que leva o ar aos brônquios, certo? Depois, eu tenho os brônquios e os bronquíolos, conhecido como a árvore respiratória. Também tem os alvéolos pulmonares, que são pequenas bolsinhas, localizadas no final dos bronquíolos, responsável pelas trocas gasosas, ok? Os pulmões são um órgão elástico, preenchem a maior parte da cavidade torácica. Estão protegidos por uma caixa torácica, que é uma estrutura formada por vários ossos e músculos, e ficam apoiados no músculo chamado diafragma. Na respiração ocorrem dois tipos de movimento: a inspiração, que eu acabei de falar, e a expiração, tá certo? Como vocês estão vendo aí na imagem. Depois de explicar esse conteúdo, eu peço que vocês realizem mais essa atividade do sistema respiratório, ok? Qualquer dúvida, pode me chamar, que Tia está aqui para ajudar vocês. Então, um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.